O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior entre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, antes de dar alguma explicação às leituras de hoje, vocês façam um ato de generosidade. Perdoem a este padre que está falando, porque não gostaria de merecer esta repreensão puxada de orelha de Jesus, que a gente fala, mas não vive. Então, rezam para que eu, ao menos, fique a distância entre o anúncio e a vida seja diminuída, para que não seja, como Jesus acaba de acusar, um fariseu que fala, mas não vive. Que Deus me dê a graça de viver aquilo que a gente lê no Evangelho, a gente se esforça modestamente de viver o Evangelho. Agora, a leitura de hoje nos leva a fazer uma consideração muito atual. Antigo Testamento e o Evangelho. A primeira leitura de Isaías, Antigo Testamento, Isaías está lembrado quem foi a cidade de Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe. Duas cidades imorais, escandalosas. Deus não conseguiu converter, aí foram destruídas. Se salvou só o sobrinho de Abraão com as duas filhas. O resto foi destruído. E Sodoma e Gomorra aparece como um exemplo na história de cidades completamente contrárias ao Evangelho e à Palavra de Deus,
e por isso castigadas. Mas, apesar de tudo isto, o profeta Isaías, que vem muito mais tarde do que Abraão, diz assim: posto que o pecado de Sodoma e Gomorra foram gravíssimos, e existisse alguma cidade que hoje esteja vivendo com os mesmos pecados de Sodoma e Gomorra, se eles se converterem, mudarem de vida e aceitar a palavra de Deus, os pecados mais escandalosos deles serão completamente eliminados. Pecados mais vermelhos do que o carmesim, como diz o texto, ou como a púrpura, vão se tornar brancos como a neve. Esta transformação do mal para o bem, da treva para a luz, do pecado para a graça, do castigo para a salvação, só Jesus pode fazer. Meus caríssimos irmãos, graças a Deus, Belém não é Sodoma e Gomorra, graças a Deus. Mas em Belém tem pecado também. Tem ou não tem? Tem. Os que estão sentados nesta igreja, eu inclusive, tem alguém que não tem pecado nenhum? Acho que ninguém tem coragem de levantar a mão, nem o padre. Somos todos pecadores e pecadoras. Mas não somos rebeldes, empedernidos no mal. Eu faço mal, estou consciente e continuo. Aí não. Mas todos nós, porém, embora pecadores, porém, nós temos uma consciência cristã também, que Jesus veio e nos oferece o perdão, nos oferece a conversão, nos oferece o bem em troca do mal. Nós acreditamos nele. O fato que nós estamos num templo consagrado a Deus, nesta basílica em Belém, é já um sinal, uma demonstração que não viemos para brincar ou para desafiar a Deus. Viemos para fazer as pazes, para receber o perdão. Acabamos de fazer o ato penitencial na entrada da missa. E agradecemos a Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, maravilha, é capaz de fazer isto. Nenhuma outra pessoa, por quanto geniosa e por quanto preparatíssima possa ser, tem este poder que Jesus tem de limpar a nossa consciência, de tornar uma pessoa pecadora, condenada, infiel, injusta, desonesta, completamente inimiga do bem que Deus, em uma pessoa santa. Este milagre é possível e acontece continuamente, porque Jesus está presente. Ele veio para esta missão. Não vim para ser servido, não vim para receber aplausos, homenagens. Eu vim para servir, para oferecer. Porque a natureza de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, não é para receber, porque Deus não precisa. Ele é autossuficiente, única pessoa autossuficiente infinitamente, e não precisa de nada e de ninguém. Mas ele sente que amor e providência, que é bem infinito, a natureza dele e a vontade louca dele é de doar, de oferecer. E Jesus veio do céu para nos oferecer o que só Ele, Deus, pode oferecer a todos nós, embora indignos, porque nos ama. E o amor extremo que Jesus mostrou para conosco, que foi capaz de doar a vida, todo o sangue dele, até a última gota,
para limpar os nossos pecados e nos oferecer, doar a vida de Deus, tornando-nos filhos e filhas de Deus, esperando também a hora em que a gente vai viver com Ele eternamente na casa do Pai. Estas mensagens estão bem encarnadas no tempo quaresmal que estamos vivendo, neste tempo de Anno Santo da Misericórdia, que nos lembra mesmo isto. Misericórdia não é fraqueza de Deus ou ingenuidade de Deus, que diz, tanto faz, tanto fez. Continua pecando, meu filho, continua pecando, não se preocupa que depois se lhe perdoa tudo. Não, esta seria uma brincadeira muito feia, não digna de Deus, porque o pecado é terrível, o pecado é de verdade horrível, destruidor. O pecado acaba com a nossa dignidade e nos coloca no caminho da perdição, com os aplausos de Satanás e do diabo, naturalmente. Mas Jesus veio tirar este obstáculo. Ele é o Redentor, o Salvador. E nós temos de aumentar, então, a confiança nele, que nós chamamos a fé nele, o creio nele, que é confiança. Acreditamos que somos pecadores. Não desanimemos, não desesperemos. Porém, sempre lembramos que Jesus é o verdadeiro Redentor. Ele está sempre pronto, nos acompanhando para nos perdoar. Isto deve acontecer todos os dias. Antes de ir dormir, aproveitando desta disponibilidade infinita da misericórdia de Deus, não vamos encerrar o dia sem, primeiro, agradecer. Porque o que mais nós recebemos de Deus é muito mais numeroso, quantitativamente e qualitativamente, dos nossas misérias e dos nossos pecados. Segunda atitude, pedir perdão. Jesus, apesar de tantas coisas belas que eu recebi hoje, tantas graças, porém nem sempre fui muito agradecido. Não reconheci sempre esta sua presença amorosa, providente. Mas me perdoe, estou disposto a me esforçar amanhã. Me dê a alegria de fazer um sono restaurador, que me descansa um pouco para amanhã iniciar a minha luta de novo, tentando de fazer mais bem do que hoje, menos mal do que hoje. E assim a gente anda. E Jesus nos abençoa, a gente dorme tranquilo, reconciliado, para nós iniciarmos ainda uma vida de luta nesta terra. Recomendo então de fazer isto, sobretudo marido e mulher. Marido e mulher não vão dormir sem se perdoar. Possível que a mulher foi tão ruim mesmo, que não fez nada de bom durante o dia. Com certeza tem feito tanta coisa boa. Me preparou o almoço, limpou, não sei lá. Agradecer. Mas fez também alguma malcriação, ela levantou a voz, foi meio indelicada, etc. Perdoar. Perdoando, caríssimos irmãos, a gente se sai sempre ganhando, sempre. Porque a força do perdão é libertadora, nos alivia, nos tira este câncer espiritual, este bloqueio que torna triste a nossa vida. Se perdoando, se abraçando, se beijando, a gente acredita que é assim que haja Deus. Quanto mais marido e mulher se perdoam, tanto mais pode ter a garantia que estão perdoados também nas falhas que vocês estão fazendo. Deus está esperando este momento para o perdão recíproco. Se você se perdoar, eu também perdoo tudo. Confia em mim. Se você não quiser se perdoar, aí Deus está esperando. Está esperando. Você pode correr o risco de não ser perdoado, porque se recusa de perdoar reciprocamente.
é uma coisa muito boa. E faça isso com os filhos, educando os filhos a este perdão recíproco na mesa, entre eles, sobretudo à noite. Bença papai, bença mamãe. Meu filho perdoou seu irmão, vi que estava brigando hoje, está tudo ok, tudo quieto, tudo tranquilo. Papai, não se preocupe, já fez as páginas, está tudo legal, graças a Deus. Boa noite, Deus te abençoe. Belíssimo. E você sabe fazer tudo isto. Que Nossa Senhora abençoe esta generosidade, esta simplicidade de vivenciar, colocar em prática o Evangelho, que sembra bela notícia e vai nos renovando continuamente, hoje e sempre. Amém.